Fala pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman, do canal Plantas Sem Mistério e Orquídea Sem Mistério. E agora aqui galera, eu vou estar mostrando para vocês uma outra maneira da gente preparar a cauda bordaleza. Vamos lá então? Bom galera, vocês lembram de um vídeo meu ensinando a preparar a cauda bordaleza em pequenas quantidades, da maneira tradicional, ou seja, pesando os ingredientes sulfato de cobre, que é o azulzinho aqui, e o cal virgem, que é o branco, na hora de preparar, na hora de aplicar, melhor dizendo. E mostrei para vocês que precisa pesar e tudo. E quem não lembra ou não viu, vou colocar o link aqui do vídeo anterior novamente para vocês visualizarem. E agora aqui eu vou estar ensinando uma outra maneira de fazer que torna um pouco mais prático e mais ágil o preparo da cauda bordaleza. Então vamos lá. Primeiro vamos aos materiais. Bom pessoal, materiais. Na verdade, essa cauda bordaleza é o mesmo conceito do preparo da outra. Só que aqui a diferença é que vamos preparar soluções concentradas, soluções estoque dos ingredientes, em vez de estar pesando os ingredientes na hora do preparo. Joia? O que vai ser muito mais fácil. Então os ingredientes, os materiais são o sulfato de cobre em quantidade suficiente, o cal virgem em quantidade suficiente, podendo ser o cal hidratado também, desde que não tenha fixador. Só que aí a dosagem recomendada geralmente é o dobro da que está na receita original da Embrapa. Balança, vamos precisar de balança para a gente pesar os ingredientes na hora do preparo da solução estoque. Vamos precisar de baldes, como vocês podem ver aqui, de medida suficiente, e garrafa para estocar, além de água, claro. Joia? Então vamos ao processo, que é bastante simples, pessoal. Bom pessoal, agora vamos ao procedimento, que é muito semelhante ao que a gente faz para preparar da maneira tradicional, pesando os ingredientes na hora e misturando na hora. Só que aqui a diferença é que vamos preparar em dosagens muito mais concentradas. E qual é o intuito disso? É que a gente vai preparar a chamada solução estoque, ou seja, é uma solução concentrada, com uma concentração conhecida do ingrediente, que podemos armazenar por um período de aproximadamente 1 ano até um pouco mais. Qual é a facilidade da gente preparar uma solução estoque? É que na hora da gente preparar, basta a gente diluir de acordo com a recomendação para as concentrações usuais que a gente usa da cauda bordaleza, para as culturas, para as plantas. E fica muito mais fácil a gente diluir, né, ml, diluir em água e depois misturar, do que estar pesando toda hora os ingredientes. Vocês concordam comigo que é muito mais fácil, pessoal? Então, uma vez que a gente tem a solução estoque concentrada de sulfato de cobre e a solução estoque de cal virgem devidamente guardada, armazenada, e uma vez que a gente precisa utilizar, basta a gente tomar os ml necessários e fazer a mistura e aplicar nossa cauda bordaleza, como você já conhece. Pois bem, o conceito é o mesmo, a receita é a mesma. A única coisa diferente aqui é que a gente não vai ter que ficar toda hora pesando e só vamos pesar na hora de preparar a solução estoque. E em vez da gente fazer na hora as soluções já na concentração certa, a gente só vai diluir e misturar. E essa solução também já vai estar coada, o que é uma outra grande vantagem. Vai facilitar muito a vida de vocês. Joia, pessoal? Então, no final do vídeo, eu vou colocar uma tabela aqui e explicar em relação às
concentrações das soluções estoque e as diluições, de acordo com a concentração que você desejar fazer da sua calda bordaleza. Joia? Para agora, vamos começar então, de fato, o preparo das soluções estoques. Vamos lá então? Bom, pessoal, o preparo da solução estoque é muito simples, é semelhante, é igual quando a gente vai fazer a outra, com a diferença que a gente vai trabalhar com uma concentração muito maior. E no caso aqui, as concentrações geralmente recomendadas para fazer a solução estoque são as seguintes. Primeiro, podemos fazer ela a 10%, ou seja, 10% significa que vamos ter 100 gramas do ingrediente para 1 litro de água. Joia? Então são 100 gramas para 1 litro de água, seja do sulfato de cobre ou do cal. Podemos também trabalhar com ela a 20%, ou seja, 200 gramas do ingrediente para cada litro de água. Essa é a nossa solução estoque. Eu aqui vou fazer 200 gramas, ou seja, 20%. E no caso aqui eu não vou preparar 1 litro, eu vou preparar 10 litros de solução estoque para estar guardando. Mas vocês não precisam fazer essa quantidade todas. Se vocês só quiserem fazer 1 litro de solução estoque, ok, vocês podem fazer 1 litro. Vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem, mantendo a proporção do 10% ou 20%. Evitem estar fazendo soluções muito mais concentradas que isso. Essas concentrações já são o suficiente para um bom armazenamento. Joia, pessoal? Até porque depois de certa concentração fica difícil o sulfato de cobre se solubilizar. Então tem essas dificuldades também devido à solubilidade dele, que é até um certo ponto. Depois ele já não consegue se solubilizar direito. Até 20% ele se solubiliza bem na quantidade de água recomendada. Então agora aqui, o que eu vou fazer? Esse sulfato de cobre aqui, eu já comprei pesado em embalagens de 1 kg. A cal virgem, vocês veem que eu botei aqui um filme para proteger do ar e tudo, para não ficar pegando ar, pois eu pesei ela mais cedo. Então aqui tem 2 kg de cal virgem, 2 kg e pouquinho de cal virgem. Joia, já está pesado os ingredientes para adiantar aqui o vídeo. E agora o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou despejar essa cal num balde maior, com capacidade para 10 litros de água, até um pouco mais, antes de eu começar a fazer o processo de apagar a cal. Deixa eu então fazer isso e já volto para começar a apagar a cal para vocês, galera. Aguentem aí. Pronto, pessoal. Já botei aqui nesse outro balde. E aqui tem um balde semelhante com 10 litros de água aqui. Eu já marquei aqui no balde a posição. É um balde acho que de 15 litros, se eu não me engano. Então, o que eu vou fazer agora? Semelhante ao que a gente faz da maneira tradicional, eu vou apagar a minha cal. Eu vou, de fato, queimar essa cal. Então, eu vou começar com mais ou menos 2 litros de água. E aqui a gente coloca aos poucos. E lembrando, como essa quantidade de cal é grande, vai acontecer aqui o seguinte: ela vai ferver, ela vai esquentar. Vocês podem ver, ela já está fervendo. E é uma reação bastante exotérmica, ou seja, ela libera calor. Então, como vocês podem ver, ela libera bastante calor. E a gente vai deixar ela queimando aqui até parar de sair fumaça. Ela vai formar uma pasta. Joia, pessoal? Então, esse é o cuidado que a gente faz com a cal virgem. Ela vai formar uma pasta aqui. E quando ela já estiver totalmente apagada, eu vou completar o restante da água, até os 10 litros. Ok. Então é isso, pessoal. A cal já está aqui, ó, ela já está fervendo. Vocês notem que ela já está fervendo, está saindo fumaça. E o balde já está quente, o fundo do balde. Eu vou deixar ela apagar aqui normalmente.
E enquanto isso, eu vou preparar a solução do sulfato de cobre. Vamos lá então? Bom, pessoal, o sulfato de cobre eu vou fazer da seguinte maneira para agilizar o processo. Como é uma quantidade grande, eu vou colocar ele dentro desse pano aqui, ó. Vou fazer uma trouxa de pano fina, aqui é uma malha. E eu já deixei no fogão uma panela com 6 litros de água fervendo lá, esquentando, e depois eu completo para 10 também. Essa água, ela quando está quente, ele dissolve com muito mais rapidez, com muito mais facilidade. Então agiliza o processo quando a gente tem uma quantidade grande de material para dissolver, como é o caso aqui, 2 quilos. Joia, pessoal? Então eu agora vou colocar na trouxinha aqui e já volto para mostrar para vocês, galera. Aguenta aí. Pronto, galera. Olha aqui, já botei aqui no pano. Agora eu vou amarrar a trouxinha, mas eu queria mostrar, notem que o sulfato de cobre pentaidratado, como vocês podem ver aqui na embalagem, é um sal com azul muito bonito. E eu quero mostrar para vocês isso. Olhem como a cal de boa qualidade, olha como ela ferve. Vocês estão vendo como ela está fervendo? Olha só, eu não tem fogo, não tem nada. É uma reação muito forte. Então, tomem muito cuidado a manusear a cal. Fiquem longe, botem uma roupa mais adequada para se protegerem durante o preparo e a queima da cal. Joia, pessoal? E deixem ela queimar normalmente. Ok? Então agora eu vou fazer a trouxinha e vou preparar aqui o sulfato de cobre, pessoal. Daqui a pouco tô de volta. Pronto, galera. Já está aqui. A água já está quente. E eu agora aqui, eu vou despejar ela aqui na trouxa com sulfato de cobre que já está aqui. Aqui tem mais ou menos 6 litros de água, pessoal. Ok? Então eu vou fazer isso agora e mostro para vocês já já. Pronto, pessoal. Tá aqui, ó. Olha aqui, o sulfato de cobre está dentro da trouxa se dissolvendo, então eu vou deixar ele aqui dissolver completamente. Vou completar esse volume de água para 10 litros. E a cal ainda está queimando aqui, ó. Botei mais água porque estava derretendo o balde de tanto calor que fez. Lembrando aqui, pessoal, é recomendado que se use recipientes plásticos ou de madeira, viu? Não usar recipiente metálico para fazer a calda bordaleza. Então aqui eu vou deixar ela terminar de apagar para completar o volume aqui para os 10 litros de água. Ela ainda está queimando, eu botei mais água, mas ela ainda está saindo fumaça. Justamente eu botei para ela não queimar o balde, derreter o balde e vazar toda e me dar prejuízo. Então tomem cuidado ao mexer a cal, porque ela esquenta mesmo. Se a cal for de boa qualidade, ela esquenta. Só que se for a cal hidratada, ela não esquenta, a cal hidratada. Só que lembrando, cal hidratada tem que usar o dobro ou um pouco mais do que a dosagem recomendada para a cal virgem. Ok, galera? Então agora aqui eu vou mexendo com uma bastão de madeira. No caso eu vou usar um cabo de vassoura, eu já estou usando, para mexer as duas aqui até dissolver tudo e tiver tudo no ponto. Então aqui agora eu vou fazer isso e quando tiver mais para frente eu volto para mostrar para vocês. Próxima etapa aqui é terminar de dissolver, completar o volume para 10 litros, coar e botar e armazenar. Então daqui a pouco eu tô de volta, galera. Fui! Pronto, pessoal. Olha aqui, ó. A cal dissolvida ainda está apagando, ainda está um pouquinho quente. Então vou deixar ela mais um pouquinho. Mas já completei a água justamente. Então aqui já está quase boa para eu coar. E aqui o sulfato de cobre já está totalmente dissolvido. Note que fica uma solução azulada, né? Tem aqui 10 litros. Um azul bem intenso. É muito forte isso aqui, gente. Isso aqui vocês não podem aplicar puro em planta de jeito nenhum, que isso aqui mata a planta se aplicar do jeito que está. Muito menos diluído, não é nem recomendado. Isso aqui é uma solução estoque que a gente vai usar para fazer futuras diluições.
Notem aqui o pano, ó, não tem nada, não sobrou nada dentro do pano. E próximo passo agora aqui, eu vou lavar as garrafas que eu vou usar para o armazenamento. E em seguida eu vou coar. Ela não tem muito o que coar, aqui é uma solução bastante limpa, porém a de cal eu preciso coar, pessoal. Então vou lavar as garrafas e vou começar o engarrafamento para armazenar do sulfato de cobre e posteriormente da cal. Então daqui a pouco eu volto para mais detalhes, galera. Vamos lá. Pronto, pessoal. Tá aqui, ó, as soluções estoque de calda bordaleza. Para fazer a calda bordaleza, melhor dizendo, estão prontas a 20% aproximadamente, 10 litros aproximadamente, um pouquinho mais talvez. Isso não importa agora. O importante é que vocês entenderem. E tá aqui, ó, são soluções concentradas a 20% tanto de cal quanto de sulfato de cobre. Eu coloquei nessas garrafas PET, né? São ótimas para armazenar. O ideal que seja ou plástico ou vidro. Não armazenar em metal, porque esses produtos são corrosivos a metal, então não é interessante. Tá aqui, ó, pessoal, armazenado. Lógico, vocês quando forem fazer a concentrada, não precisam fazer essa quantidade toda que eu fiz aqui. Vocês podem fazer até mais fácil, vocês fazerem, por exemplo, dependendo do tanto que vocês usam, né? Do uso que vocês têm ao longo do ano. Eu fiz aqui para 10 litros de solução concentrada. Então, está aqui, ó, as soluções estoques a 20%. E então, pessoal, isso aqui eu posso armazenar por um ano. Então, o próximo passo aqui é só eu rotular com a data e o que tem. Mas é fácil. Branco é cal, azul sulfato de cobre. Próximo passo agora que eu vou mostrar para vocês, pessoal, uma vez que já está pronto isso aqui, armazene sempre em local arejado, protegido, longe do alcance de crianças, principalmente, porque pode ser perigoso esses produtos, no alcance de crianças e animais. Então guarde em local escondido, abrigado no armário. E o que eu vou mostrar para vocês agora é a tabela de diluição para aplicação correta. Joia? Então, vamos lá para a tabelinha. Vamos lá, galera. Daqui a pouco estou de volta com a tabelinha e a explicação. Fui! Pronto, pessoal. Estou de volta, como prometido. E agora vou mostrar para vocês as tabelas de recomendação de diluição para o preparo da nossa calda bordaleza com base nas soluções estoques, no método de solução estoque. Vamos lá então? Bom, aqui então esse arquivo que eu vou disponibilizar para vocês aqui na descrição do vídeo para consulta. Nós temos as tabelas de diluição para o preparo de 1 litro de calda, como vocês estão vendo aqui, e com base nas soluções estoque de sulfato de cobre e de cal a 20%, e também uma outra tabela de diluição para solução estoque a 10%. Então, vou dar um zoom aqui e explicar rapidamente como é que funciona, como é que a gente usa de maneira bem fácil. Bom, pessoal, então essa tabela aqui, ela nos mostra as dosagens que devemos tomar para o preparo de 1 litro de calda bordaleza para o uso. Com base aqui, no caso, em soluções estoques de 20%. Então, com base nessas soluções, nós temos aqui, ó, nessa primeira coluna, as concentrações de calda que a gente normalmente utiliza. Então tem aqui 0,25, 0,30, 0,50, 0,75, 1%, 2%, 3% e pasta bordaleza. E aqui nessa outra coluna nós temos o volume a ser tomado de sulfato de cobre, e aqui na outra
o volume a ser tomado da solução de cal virgem. Lembrando que é sempre com base na concentração inicial da solução estoque, no caso aqui 20%. Então, por exemplo, se a gente vai querer preparar uma calda bordaleza, 1 litro de calda bordaleza, em solução, usando essa solução estoque de 20%, e vamos querer uma calda bordaleza a 0,5, que é uma que mais se utiliza, né, a concentração mais utilizada, a gente vai tomar aqui 25 ml de solução estoque de sulfato de cobre mais 25 ml de solução estoque de cal virgem e completar o restante aqui de água para fazer 1 litro, ok? E para se fazer a nossa calda bordaleza, segue o mesmo princípio do preparo tradicional quando se pesa os ingredientes na hora. A gente vai diluir isso aqui de forma separada em água. Por exemplo, aqui a gente coloca metade, né? Metade da água para dissolver o sulfato de cobre e metade da água para para diluir a solução estoque de cal. E depois vamos juntar essa solução diluída de sulfato de cobre na de cal virgem e no resultado final teremos uma solução com 1 litro pronta para ser usada nas plantas, ok? Então é isso. Aqui nós temos o quanto devemos tomar, a quantidade de água a ser completada e aqui para 20%. Temos aqui também a tabela para diluição, para o preparo de 1 litro de calda bordaleza, usando uma solução estoque a 10%. Então notem aqui que as medidas são dobradas, né? É o dobro da dosagem da de 20, né? Pois a solução estoque é a metade da concentração da outra. Então, mais que óbvio que as dosagens aqui sejam dobradas. E essas são as concentrações mais usuais, pessoal. Por exemplo, 0,5% é a concentração que a gente utiliza normalmente para a maioria das plantas, sensíveis ou tolerantes. Em orquídeas, é a concentração que a gente usa sem problemas nenhum. De 0,5 para baixo, até 0,25, a gente usa em orquídea sem problemas nenhum. 0,5 funciona muito bem para orquídeas, geralmente não causa problemas. 1% ou concentrações maiores são mais usadas para tratamentos de inverno ou para plantas realmente resistentes. Resistentes, pessoal. Então, essas concentrações altas são geralmente para tratamentos mais de inverno e para plantas resistentes ao cobre, a altas concentrações de cobre. E aqui tem a pasta bordaleza, e eu botei um asterisco pelo seguinte motivo. Aqui nós não acrescentamos água, ou seja, se vamos preparar 1 litro de pasta bordaleza, que é nada mais que uma calda bordaleza engrossada em forma de pasta, a gente só vai diluir as soluções estoque, no caso aqui metade, 500 ml, 500 ml, o que vai resultar em 1 litro e uma solução grossa empastada. E a função dela aqui é pincelamento de troncos, cortes, né, de poda, ferimentos. Então essa pasta ela tem a função da gente usar em cortes, podas, pincelar tronco de árvores, tratamento de inverno e no caso de orquídeas e plantas e outras plantas, a gente usa para selar cortes que a gente faça, por exemplo, em alguma folha, em algum pseudobulbo que esteja com problema e a gente tem que cortar, a gente usa essa pasta para selar esses ferimentos. Joia? E então é isso que eu tinha para falar aqui em relação a essas tabelas. E agora aqui eu coloquei na tabela aqui ao lado, no mesmo arquivo, a tabela que vai nos mostrar a quantidade para a gente preparar 1 litro de soluções estoque concentrada para se fazer calda bordaleza. Essa tabela aqui, então, nos dá aqui a concentração desejada da nossa solução estoque,
que nesse caso aqui eu coloquei as mais usuais, a de 10% e a de 20% do ingrediente. E aqui dá as quantidades que a gente vai usar para fazer o nosso 1 litro de solução estoque. No caso aqui, de sulfato de cobre é 100 gramas para fazer a de 10% e 200 gramas se for a de 20%. E para 1 litro de água. Mesma coisa para o cal e mesma coisa aqui para o cal. 100 gramas, 200 gramas se for 20. E aqui eu coloquei uns comentários aqui, no caso se for usar cal hidratada, que a gente deve, no caso da cal hidratada, a gente deve usar geralmente o dobro da dosagem recomendada. Ok, pessoal? E aqui também, tudo isso para 1 litro de água. Lembrando que essas soluções são feitas separadamente para ser estocadas, para facilitar o nosso preparo quando necessário, ok? É uma maneira de facilitar o preparo, agilizar o nosso preparo da nossa calda bordaleza, do que estar sempre pesando os ingredientes na hora, ok? E, mais uma vez, lembrando que essas tabelas estarão disponíveis, eu vou colocar o link na descrição do vídeo para vocês fazerem o download e assim usufruir dessa tabela. E aqui, só para terminar, pessoal, eu coloquei uma tabela de cálculo automático para o preparo de qualquer volume de calda bordaleza. Uma vez que aqui no canal sempre eu priorizo as pequenas quantidades, o preparo em pequena quantidade. Eu sempre tento ajudar, né, no que for possível, a gente tenta ajudar aqueles que realmente querem usar pequenas quantidades, que tem poucas plantas. O canal é dedicado a todos, mas eu sempre dou uma atenção especial aos que têm poucas quantidades de plantas e pequenas coleções, ou pequenas hortas, pequenos pomares. Então aqui, se também quiser fazer quantidades maiores, a tabela ela vai atender. E nesse caso aqui, eu fiz a seguinte coisa. Fiz uma tabela de cálculo automática em que basta vocês colocarem, por exemplo, no caso, com base nas soluções estoque que vocês vão utilizar. Essa tabela não é para fazer a calda usando o método tradicional de pesagem na hora. Para isso já tem um vídeo fazendo a explicação, pessoal. Então aqui, ó, eu botei, por exemplo, se eu tenho uma solução estoque dos ingredientes a 10%. Para usar essa tabela é muito simples. Primeira coisa, eu boto aqui, ó, na porcentagem da calda desejada, eu vou lá na tabela e vejo qual é que eu quero usar. E aqui eu coloco essa porcentagem, eu escrevo ela aqui, ó. Então vamos supor, vou escrever 0,5. Vamos ver se eu consigo escrever, né? Que o meu computador é meio lerdo. Vamos lá, se essa carroça vai deixar. Pronto, pessoal, coloquei aqui 0,5. Pronto. Aí depois, nessa outra coluna aqui, eu coloco o volume de calda desejado. Por exemplo, eu quero fazer 10 litros de calda. Aí eu coloco aqui o número 10, ela está em litro. Feito isso, a tabela já me calcula automaticamente o volume que eu preciso pegar de cada solução em estoque aqui, ó. Por exemplo, ele me deu aqui em ml, 500 ml de sulfato de cobre a 10% e 500 ml de cal virgem a 10% e o restante de água a completar. Então, olha só, gente, a tabela já fez o cálculo para mim. Qualquer volume que eu colocar, se eu colocar 100 litros, ela vai me dar. Se eu colocar qualquer volume e qualquer concentração que esteja dentro daquela tabela ali, da descrição da tabela anterior, ela vai me calcular com exatidão o que eu preciso colocar, pessoal. Então, é uma maneira aqui para facilitar a vida de vocês, certo? E aqui também tem alguns comentários explicativos para facilitar o uso da tabela. Inclusive, se eu quiser fazer a pasta bordaleza, a tabela também já me dá essa opção. Basta eu digitar aqui aonde está a porcentagem da calda, o nome pasta bordaleza. Bordaleza.
digitei aqui e boto o volume desejado. Vamos supor, vou fazer 10 litros de pasta. Ela já vai me dar aqui, ó, tá vendo? O quanto eu tenho que pegar e já coloca aqui, nada de água. Aqui vale tanto para 10%, para a solução estoque a 10%, tanto para solução estoque a 20%, pessoal. E é isso. Eu vou deixar todo esse material disponível para vocês, ok? É isso que eu tinha que mostrar para vocês e espero que tenham gostado e espero que ajudem a todos aí que usam a cauda bordaleza, que têm seus cultivos orgânicos ou querem ter cultivos mais saudáveis, mais sustentáveis. Espero que esse vídeo ajude vocês. É um vídeo um pouquinho longo, mas necessário, pois tem muitos detalhes para ser explicado e eu espero que todos consigam fazer e ter mais facilidade, agilidade no preparo da sua cauda bordaleza usando soluções concentradas ou pelo método tradicional também, ok? Mas aqui só para terminar o vídeo, lembrando, vocês, no caso do preparo em solução estoque, também deve-se ter o mesmo cuidado em se fazer a medição do pH após o preparo da cauda, pessoal. Sempre meçam o pH. E se vocês notarem que a cauda está ligeiramente ácida, aí adiciona mais um pouquinho de ml de solução estoque de cal virgem. É o mesmo princípio, é o mesmo procedimento de quando a gente faz o preparo tradicional pesando os ingredientes na hora, ok? E para isso podemos usar também uma faca que enferruja, um pedaço de ferro de metal que enferruja. Quando a calda está ácida, esse metal ele mancha. Quando ela está boa, ela não mancha, ok? E é isso que eu tinha para falar para vocês, galera. Espero que tenham gostado e se sim, deem o joinha no vídeo. No mais, forte abraço a todos e até a próxima em Orquídeas e Plantas Sem Mistério, galera. Fui!